Se o seu filho ou sua filha compartilhou com você recentemente que é homossexual e você sentiu um certo desconforto íntimo, saiba, isto é normal. A grande maioria dos pais, quando lida com a informação da orientação afetiva sexual dos filhos divergente daquela que se espera deles, sente-se desconfortável com esta notícia. Pois, afinal de contas, nós vivemos em uma cultura e em uma sociedade focada, centrada na heterossexualidade, na cisgeneridade, e trata todos aqueles que têm uma orientação afetiva diferente da maioria ou uma identidade de gênero diferente da maioria como se fossem algo anormal ou errado ou equivocado ou perturbado e tantos outros conceitos que sustentam aquilo que nós chamamos de homo, bi e transfobia. Então, se você sente um desconforto diante desta informação, você está lidando com elementos desta homo e transfobia que estão dentro de você. E o que são eles? São conceitos ou crenças negativas que acreditam a homossexualidade e a transexualidade características que não são delas. Como se a orientação sexual definisse caráter, ou definisse equilíbrio ou desequilíbrio, ou se fosse algo conectado com certo e errado. Quando alguém fala de uma orientação afetiva e sexual, está apenas dizendo para onde orienta o seu desejo e como se sente bem na vida. Este filho ou esta filha está partilhando com você aquilo que sente ser o seu natural após longo tempo de conflito, frequentemente, vivido a sós, vivido na solidão da sua intimidade, e agora tendo a coragem e o ato amoroso de partilhar com você, que é a figura que para ele ou para ela representa segurança, força, orientação e apoio, e demandando de você o acolhimento necessário para poder fazer isso consigo mesmo. Então, nesse momento, é necessário que cada um que é pai, mãe, cuidador, educador, qualquer um que está envolvido nesta atenção aos jovens, mas muito particularmente você que é pai e você que é mãe, é preciso que olhe para dentro de si mesmo e reconheça o que esta informação significa para si mesmo. Primeiro ponto a se considerar é que a orientação sexual significa coisas diferentes para as diferentes gerações. Cada geração foi marcada por um nível de impacto da sua cultura, da compreensão da sociedade da sua época, da religião, da família, e naturalmente isto formatou dentro de si a forma de vivenciar a sexualidade. Assim, eu sempre digo para os pais, a primeira coisa a fazer quando os filhos partilham a sua orientação sexual é não fazer. Não fazer escândalo, não brigar, não expulsar de casa, não bater, não classificar, não projetar nos filhos uma série de falas ou de dificuldades que talvez você traga em relação a esse tema dentro de você. A primeira coisa a fazer é ouça o seu filho. Ouça o que significa para ele ou para ela. Ouça o que ele ou ela tem a partilhar com você sobre o que isso significa para ele ou para ela enquanto movimento interior, enquanto descoberta, enquanto transformação íntima para viver a sua naturalidade, para viver a sua espontaneidade. Estabeleça diálogo, estabeleça uma escuta ativa. Talvez nesse processo você lide com muito desconforto diante daquilo que os seus filhos dizem, ou de não saber como orientar, ou de não saber como conduzir. Saiba que o acolhimento e a amorosidade são sempre as melhores respostas. E se você encontrar dentro de você dificuldade para lidar com este tema, busque ajuda para você. Busque uma terapia, busque conversar com amigos que entendam do assunto, busque partilhar experiências com quem vivencia a diversidade sexual, busque ampliar os seus horizontes para além dos círculos estreitos da cultura, da religião ou da sociedade da qual você faça parte, porque o amor é o grande motivador que nos leva a expandir limites. E quando nós percebemos que estamos com dificuldade com uma temática, é preciso ir buscar informação qualificada e adequada a respeito daquele assunto. Tudo isso para que você possa voltar para a relação com seus filhos e oferecer não só o espaço de escuta ativa, mas também o de aconchego, de naturalidade, o de estímulo para que aquela pessoa vivencie a sua naturalidade tal qual se é. Afinal de contas,
As pesquisas demonstram que quanto mais uma pessoa é aceita pelo seu núcleo familiar, quanto mais é integrada com afeto no seu ambiente de maior segurança, mais saúde mental, mais estrutura na estima e mais qualidade de vida ela vivencia. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais afastado do ambiente afetivo, pelas expulsões de casa, pelos impedimentos de ser si mesmo, pelas condicionantes que são colocados para os filhos, só te aceito se, só fica aqui se. Então, quanto mais isso acontece, maiores são os índices de depressão, de ansiedade, de automutilação, de sofrimento emocional e sofrimento mental. Se a família, portanto, é o espaço de acolhimento, de escuta, de amorosidade, de aconchego interior, este filho ou esta filha podem encontrar aquilo que precisam. E nesta baliza emocional da experiência com a juventude, pode-se ir adaptando pouco a pouco aquilo que aquela pessoa necessita dentro do seu processo de crescimento e do seu processo de desenvolvimento. Assim, acolha o seu filho com amor. Experimente também se acolher com amor no seu conflito, na sua dificuldade, mas experimente não projetar nos seus filhos isto e sim ir buscar ajuda especializada para que você possa também ter o seu próprio espaço de lidar com as crenças e os conceitos que forem necessários serem reavaliados dentro de você. E se isso for vivido desta maneira, esse ambiente viverá uma grande expansão, um grande crescimento e o clima de amorosidade sustentará a saúde emocional e das relações. Seus filhos merecem, você também.